Você está pensando em pegar dinheiro com a agiota para honrar com alguns compromissos financeiros? Você sabe o que é agiota? Como funciona? Quais as consequências? Quais os riscos? Quais as vantagens de estar pegando dinheiro com a agiota? Não? Então fica até o final desse vídeo que nós vamos explicar para ti como funciona, o que fazer, quais as consequências, quais os riscos, se é vantagem, não é vantagem. E nós vamos dar detalhes para você. Mas vamos direto ao assunto para que você possa já começar a entender e colocar em prática sobre como lidar com essa situação. Bem, agiota. Quais os riscos e quais as alternativas que eu tenho quando eu penso em pegar dinheiro com um agiota? Eu estou falando como alguém que passou por esse processo. Quem passou pelo processo de pegar dinheiro com agiota, como alguém que ainda está resolvendo as consequências de ter tomado esse tipo de atitude. E eu quero compartilhar contigo algumas dicas. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal onde a gente tem falado sobre esse assunto e temos detalhado mais ainda como negociar, como pagar o agiota, o que falar, como falar para o agiota. Mas aqui a gente já quer passar algo para que de repente você está chegando agora e não entende ainda o que é agiota e como pegar dinheiro com agiota, se é vantagem, não é vantagem. Vamos direto ao assunto. O que é agiotagem? Bom, vamos em partes. Primeiro, que a agiotagem é uma prática ilegal de empréstimo de dinheiro. Então, toda pessoa que empresta dinheiro, seja ela pessoa física, seja pessoa jurídica, que ela não está credenciada junto ao Banco Central aqui, ó, sem autorização do Banco Central, ela é considerada um ato ilegal. Então, ou seja, eu tenho um dinheiro e empresto para alguém, mesmo que seja com um juro dentro de um valor de mercado, teoricamente, ele é uma prática ilegal perante ao Banco Central. Mas tudo bem, eu vou até entender quando você vai pegar de um amigo, de um conhecido, por uma emergência, um familiar, e uma taxa de juros dentro de uma realidade. Agora, a agiotagem, normalmente, ela acontece quando? Tá? Nós partimos do pressuposto, então, que já é algo ilegal. Então, quando você vai pegar dinheiro emprestado com agiota, você também está praticando um crime, porque você está fomentando algo ilegal. Ou seja, quando se você compra algo de alguém que furtou um objeto, você também faz parte do crime. Por quê? Você está fomentando o crime de furto, do roubo. A mesma coisa acontece com o agiota. Quando eu pego dinheiro com agiota, a gente está fomentando a pessoa que empresta dinheiro, tem como meio de subsistência a prática de empréstimo de dinheiro com o quê? Com juros abusivos, né? Juros abusivos e sem regras. Porque eles determinam. Por que são juros abusivos? Porque a gente tem visto aqui no canal pessoas onde os juros são cobrados diariamente, pessoas onde os juros mensais chegam a 20%, 30% por mês. 20%, 30% por mês. 5% por mês já é altíssimo. Já é uma dívida praticamente impagável quando você pega 5% ao mês. Você imagina 10, 15, 20, 30% ao mês? Então são juros muito altos. E aí a gente é juro abusivo. Sem autorização do Banco Central, ou seja, então a gente já está praticando um crime, né? E os agiotas operam sem regras. Ou seja, você não vai ter um contrato lá com o agiota, a maioria das vezes. No mínimo, no máximo, você vai ter uma promissória que você assinou para ele lá, e aí a fria ainda. Então as questões, a forma de cobrança, como é feita as cobranças, os pagamentos, é tudo meio que sem regra, não é? Ele determina uma regra. E aí, qual é a culpa? Então, a gente, como eu comentei antes, nós estamos fomentando isso, então a culpa é nossa que nós fomentamos isso. Mas quais os riscos que eu tenho, Jaime, se eu pegar dinheiro com a agiota? Vamos lá então. Quais os riscos que você tem se você pegar dinheiro com a agiota? Os juros são altos. Em consequência dos juros altos, se torna uma dívida impagável. Já vi muitos casos citados aqui no próprio canal
né, nos comentários, no grupo no Telegram, onde as pessoas entram, né, para pedir informações e detalhes, que não tem mais como pagar, teoricamente, isso, né? É óbvio que tem como pagar. Mas, se tu for olhar pela ótica do que o agiota pratica e na tua condição que você está, você vai dizer, é impagável. Então, juros altos. E isso se torna dívidas impagáveis. Impagáveis, né? Você fica refém do agiota. Porque vai se tornando uma bola de neve. Você pega um mês, não deu conta, daí você acaba pegando com um outro agiota, daí já fica devendo para 2, no terceiro mês você já tem que pagar 2, e aí você já não consegue, recorre a outro agiota, e assim por diante, e assim vai indo, e a dívida vai aumentando, e você vai tornando a bola cada vez maior, e você não consegue sair. Fica refém do agiota ou dos agiotas. É o que a gente tem percebido, ao invés de um agiota, você vai ampliando, vai do 2, 3, 4, porque você tenta buscar para resolver o teu problema, então vai ampliando, então você fica refém dos agiotas. Então, olha só os riscos que você está prestes a entrar se você está pensando em pegar dinheiro com agiota. As pressões psicológicas, sim, a partir do momento que venceu a sua dívida com agiota, a pressão sobre você ela é muito grande, e eles vêm de várias formas. Tá? Ameaças, né? Coação, né? Ameaças a familiares, ameaças à retirada de objetos pessoais, né? De ir na colégio do teu filho, de ir não sei aonde. Então são várias ameaças, até ameaças físicas, aqui com ameaça de violência, vou ter, né? Ameaças de violência, de mandar alguém te dar uma surra, algo nesse sentido. E o que é pior, né? Você, teoricamente não tem uma proteção legal sobre isso. Não tem uma proteção legal. E aí você fica desamparado, porque você também, ao pegar dinheiro com a agiota, está praticando algo que é ilegal. Então, tu fica desamparado mediante essas situações. Bem, é óbvio que a gente tem que recorrer em algumas situações, né, consequências legais, buscar a questão legal para tudo isso, para não viver dentro de uma situação de ilegalidade. Então, se isso é crime, então no Brasil, como é crime, eu tenho que cuidar para não entrar numa situação de eu estar também cometendo um crime, eu estar pegando dinheiro com a agiota. Então, é o primeiro passo. Então, vou pegar dinheiro com a agiota. Primeiro passo. Eu estou cometendo um crime. Pensa nisso. Tá? Para quem pratica, né, quando denunciado, pena de prisão e multa. Tem amparo. Só que o que acontece? A maioria das vezes, quando você pega dinheiro com a agiota, mediante toda a coação, mediante toda a pressão que você tem, as pessoas não buscam fazer esse registro, esse boletim de ocorrência e denunciar o agiota por medo e as ameaças dele. Então acaba sendo um crime, é um crime que não tem registro praticamente, tá? Porque normalmente quando você vai buscar esse recurso, você fica com medo de fazer esse tipo de tomar esse tipo de atitude se eles tomarem ações que não são condizentes de uma negociação que seja plausível, né? O que acontece? É uma recomendação. Eu sempre tenho comentado. A gente tomou a iniciativa de buscar o dinheiro com a agiota. Você buscou o dinheiro com a agiota. Então, o caminho que se tem é buscar pelo caminho correto. Uma negociação direta com ele, uma negociação que não haja ameaça, uma negociação que possa correr de uma forma tranquila, né? Mas se do outro lado vier situações que impedem que você tenha uma negociação tranquila e correta, se sentiu ameaçado, você deve denunciar, registra um boletim de ocorrência e denuncia. Busque uma promotoria pública, busque registrar junto a um órgão policial, busque um escritório de advocacia que possa te amparar, né? E por que é tão difícil de você tomar esse tipo de ação e atitude? Porque a maioria, muitos, tá?
dos agiotas, eles fazem parte do crime organizado. Ou seja, não são pessoas idôneas da sociedade que estão emprestando dinheiro, não são pessoas, a maioria deles, não estou dizendo que não tenha, né, mas a maioria deles não são. Então eles são pessoas que já participam do crime organizado, que já têm um dinheiro que não é um dinheiro limpo. E a gente está se envolvendo com um tipo de situação assim. Né? E aí isso nos impede de nós tomarmos as ações, as atitudes que são coerentes mediante as ações dos agiotas perante você. Então tem que ter esse cuidado aqui. E aí você, numa situação dessa, se você está passando por essa situação e chegar a este ponto, você tem que tomar as questões, tomar a atitude de ir e fazer essa denúncia. Mas para nós não chegarmos a esse ponto aqui, para nós não chegarmos a pegar o dinheiro com a agiota, para a gente não chegar nesse ponto de não ver saída perante a situação que a gente está e entrar nessa situação dos agiotas. Então nós temos as alternativas legais. E eu sei porque quando a gente está com um problema financeiro, com uma dificuldade, aí você vai dizer, Jaime, eu não sei aonde mais pegar, eu já estou esgotada a minha situação, a minha pressão emocional, psicológica, ela é muito grande. Mas a gente tem que tentar, de todas as formas, bancos, financeiros, cooperativas de crédito, busque essas alternativas antes de buscar um agiota. Tá? Busque essas alternativas que são as formas legais, que são, embora algumas situações possam ser com taxas de juros maiores, mas ainda elas são legais. Tá? Busque programas de microcrédito, por exemplo, se você é um empreendedor individual, não vá no agiota. Busque programas de microcrédito, né, junto ao Sebrae, junto à prefeitura, junto a órgãos do governo, junto a instituições financeiras, pode ser que tenha microcrédito para empreendedor, né, que não faz sentido você pegar dinheiro a 20%, 30% para botar no teu negócio. Você com certeza não vai dar a volta pagando essa taxa de juros. Nenhum negócio dá 20%, 30% de lucro. Então imagina pagando isso de juros. Busque uma alternativa de renda extra, sei lá, fazer algum trabalho com uma renda extra para aumentar a tua renda. Venda algo que você tenha. Pô, você tem um calçado, você tem roupa, você tem uma bicicleta, você tem uma moto, você tem um carro. E se for o caso, em últimos casos, você tem um imóvel, venda esse imóvel para resolver a tua questão financeira. Né? Não é o ideal, tá? Mas busque, mas não entre na dívida com a agiota aqui, né? Refinancia algo, você tem um carro, uma moto, né, um imóvel, refinancie ele com taxas de juros mais em conta. Tá? Não entre nessa roubada. Tente buscar aqui, ó, embora também seja teoricamente perante o Banco Central, buscar com um amigo, um empréstimo com um amigo, familiar, né? Mas o que acontece? Quando você for buscar com essas pessoas, você busque ali uma taxa de juros baixa, que seja viável. Se eles te emprestarem, faz um parcelamento que você possa honrar, que você possa cumprir, né? Já renegocie e honre com ele esse compromisso, que as taxas de juros vão ser mais baixas. Então, concluindo sobre o empréstimo com agiota. Jaime, é vantagem, não é vantagem? E eu coloco aqui, ó, risco alto, compromete a segurança da família, compromete a tua vida financeira, compromete a tua questão emocional, compromete os ambientes que você frequenta e não é fácil de resolver. Então, minha conclusão, não entre para pegar dinheiro com agiota. Não tome esse tipo de ação, não tome esse tipo de atitude. Ele vai causar um dano muito grande na tua vida, na vida da tua família, dos teus familiares. Se você tem negócios, nos teus negócios. Então, não entre nessa de pegar dinheiro com agiota, porque é um caminho complicadíssimo para sair. Com raras exceções, a gente vê algumas pessoas tratando e saindo com dificuldade. Espero que eu tenha contribuído com você com essa instrução. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui debaixo, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe, ative o sininho para quando a gente colocar um novo vídeo aqui, você possa estar recebendo em primeira mão. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.